Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Considere as soluções A e B. A. Glicose 0,3 mol por litro não ioniza. E B. Cloreto de sódio 0,2 mol por litro e nós sabemos que ionizar. Então a gente tem uma solução. Então é tudo isso que é colocado em água. Tá legal? Então vamos lá. A. Qual a solução que apresenta a menor temperatura de congelamento? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar as duas soluções. Lembrando, glicose não ioniza e cloreto de sódio ioniza. Tá? Então, pessoal, se eu tenho aqui, ó, fazer a aqui. Eu tenho glicose. Vamos pôr até aqui, ó, sólida, só para a gente ter uma noção. Quando eu coloco ela em água, ela não se ioniza, então se mantém como glicose aquosa, porque ela é solúvel em água, ela não se ioniza. Vamos escrever aqui de preto. Se eu tenho 0,3 mol por litro, colocando em água, já se encontra em água, ou seja, 0,3 mol, eu vou ter quanto de glicose? Tá? Só para a gente ter uma noção. Então, eu vou ter quanto aqui? 0,3 mol por litro. Vamos analisar a concentração num todo. Tá bom? Então, pessoal, o que vai... A gente vai fazer o B aqui, para a gente comparar. Então, eu vou fazer, B. Eu tenho cloreto de sódio. Vamos colocar sólido aqui, tá? Em água. Só que ele ioniza. Ele se ioniza em quê? Em Na+, aquoso, mais Cl-. Na+ é o cátion, Cl- é o meu ânion cloreto. Pessoal, só que se eu tiver aqui, 0,2 mols de cloreto de sódio, sal de cozinha, e a gente jogar ele em água, ele vai se ionizar. Quando ele se ioniza na mesma quantidade que foi colocado, ou seja, na mesma concentração. Então, eu vou ter quantos Na+? Na mesma proporção. Tá? Porque também é 1 para 1, tá? Vai ionizar tanto 0,2 mol por litro de Na, que é o meu cátion, e também 0,2 mol do meu cloreto aqui. Tá bom? Ele se ioniza. Juntando os dois, eu formo o meu cloreto de sódio. Só que é o seguinte aqui, pessoal. Quantas partículas eu tenho interagindo com a água? Nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter quanto? Eu vou somar a quantidade de Na e a quantidade de cloreto. Então, eu vou ter um total de 0,4 mol por litro. Essa é a quantidade. Deixa eu apagar essa vírgula aqui, que senão vai ficar muito em cima. Vai ser 0,4 mol por litro. Então, eu tenho mais partículas. Olha lá, né? Eu tenho mais partículas. Eu tenho 0,2 de Na e 0,2 de cloreto, 0,4 mol. Então, eu tenho muito mais não, né? Maior do que a da glicose. Então, ele pergunta qual a solução que apresenta a menor temperatura de congelamento. Quanto mais partícula interagindo, menor vai ser a sua temperatura de congelamento. Ou seja, vai ser menor o ponto de congelamento. Então, a A, pessoal, só pode ser a solução. Vou até colocar aqui, solução B. Tá legal? Então, solução B é a que vai ter a menor temperatura de congelamento. Porque tem mais quantidade, né? Uma maior quantidade de partículas interagindo com a água. Tá legal? B, vamos aqui separar, né? Qual a solução que tem a menor pressão osmótica? Ou seja, o que é por osmose, pessoal? Osmose nada mais é que o quê? O solvente, eu tenho duas soluções.
tá? Uma com uma quantidade maior de soluto, outra menor. Então, a menor concentração de soluto eu tenho mais solvente. Ela é dividida por uma membrana semipermeável, onde só passa o solvente, tá? Pessoal, aí está perguntando aqui, ó, qual a solução que tem menor pressão osmótica? Ou seja, quem vai ter menos, né, dificuldade de passar esses solventes, tanto para um lado quanto para outro? É aquela que tiver a menor quantidade de partículas, tá? Ou seja, glicose. Então, a solução que tem a menor pressão osmótica é a minha solução A. Tá legal, pessoal? Então, a gente tem que entender isso. Ó, só recapitulando. Então, para ter a pressão osmótica, né, o que é a osmose primeiro? É duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, onde o solvente, né, passa de um lado para o outro, tá? Igualando as concentrações para ficar ideal, vamos dizer assim, né? O que acontece? Quanto mais partícula interagindo, mais pressão ele precisa, mais força ele precisa. No caso, né? Ele obtém, como a glicose eu tenho menos partícula que o do cloreto de sódio, que é o inverso, né? Ali da minha questão A, vai precisar do quê? De uma menor pressão osmótica. Então, é mais fácil transferir o solvente de um lado para o outro quando eu tenho essa solução de glicose. Lógico, nessa concentração, a 0,3 mol. Tá certo, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado por todo o apoio, muito obrigado por todo o carinho. Nós estamos chegando a 1000 inscritos. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo para quem está estudando, para quem está com dificuldade, para quem está fazendo esses exercícios, tem que fazer algum simulado. Eu vou ficar extremamente agradecido. Mais uma vez, agradecendo todo o carinho de vocês. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!